Meu nome é Leonardo França, juntamente com a artista Isaura Tupiniquim, estou integrando a programação do FIAC com o espetáculo Isaura Suelen Tupiniquim Cruz. Quem vai contar sua história? O espetáculo Isaura Suelen Tupiniquim Cruz, ele está afinado com as discussões dos nossos tempos sobre crise de identidade, crise de representatividade, uma auto-investigação em que você se vê multiplicado. Então, para as pessoas que estão interessadas ou se veem nessa crise de se perceber múltiplo ou que estão a fim de se aproximar de investigações que têm esse caráter múltiplo, eu acho interessante uma visita a essa proposta, a essa dança, que partiu do seguinte interesse: como é possível olhar para você mesmo e não buscar um desenho que contorne a sua representação, um desenho que o defina. Na verdade, a provocação é como construir múltiplas narrativas sobre si mesmo e fazer disso um caminho a ser perseguido, multiplicar suas histórias ao invés de definir e reduzi-las a um possível contorno. Então, Isaura Suelen Tupiniquim Cruz é uma espécie de celebração positiva a uma crise positiva, que é a crise de se perceber múltiplo, diverso, sem um contorno definido. Esse espetáculo ele acontece na medida que a artista Isaura Tupiniquim me procura. Ela me fez um convite porque ela já tinha vontade de trabalhar a partir do próprio nome dela. Curiosamente, o nome de Isaura, que é Isaura Suelen Tupiniquim Cruz, carrega já nele uma espécie de mestiçagem, hibridismo, ou melhor, uma crise heterogênea que tem muito a ver com o nosso país. Eu acho que tem a ver com vários países, mas principalmente o Brasil, que muitas vezes se constitui na heterogeneidade. Eu acho que a gente está passando por um período em que se perceber heterogêneo, contraditório, ambíguo, muitas vezes é problemático, muitas vezes gera até situações de violência, de condenação. Eu reduziria mesmo a uma violência mesmo, que quer exterminar com a posição do diferente ou da diferença. E no caso desse trabalho, o mote detonador foi justamente esse, assim, como se assumir, mas assumir a si mesmo não em cima de uma postura identitária fixa, mas assumir a si mesmo nas suas contradições, nas suas ambiguidades, na sua multiplicidade. Então, parte do nome, tem uma coisa curiosa, que é parte do nome identitário, o nome de registro, mas faz do nome de registro um lugar de múltiplos nomes. Teve uma fabulação do nome escrita e também iconográfica, reunir objetos, imagens, fotografias e fazer pequenas narrativas de cada nome. O que seria Isaura e a conexão com aquele romance A Escrava Isaura e a conexão com uma crise também de como é que você aborda um sentido de escravidão, exploração, sendo que você é um negro muito mais por filiação e identificação na representatividade do que na cor de pele propriamente dita. Então, o nome Isaura trazia essas crises. O Suelen nos soava como uma projeção americanizada, um desejo de ser estrangeiro, de estrangeirar o nome. O Tupiniquim, não precisa nem dizer, porque é o nome de uma tribo indígena brasileira e reconhecer essa marca indígena. E o Cruz, uma certa herança cristã, europeia ou aportuguesada. Então, cada nome desse ia virando um catalisador de referências. E a preocupação da gente não era dar uma coerência a esse nome, mas justamente se perguntar quais são os atritos, as crises que aparecem nesse nome. E o trabalho, digamos, propriamente físico, investigativo, em dança, ele se dava absorvendo essas imagens indígenas, europeias, de representação afro-brasileira e fazendo disso um grande fluxo performático. Então foi ganhando uma ideia de show
e a gente se interessou muito pela ideia de desfile. Num desfile de moda, você desfila uma coleção de um determinado estilista, e ali seria uma coleção de possibilidades performativas de si. Isaura se encontra no palco com roupas diversas que pertencem a ela, do guarda-roupa dela, e outras que não pertencem, que foi aparecendo no decorrer da pesquisa. E ela faz praticamente a banda que toca no desfile dela, o próprio desfile, as possíveis modelos, a dançarina, a cantora. Então ela vai se multiplicando em inúmeros vetores, em inúmeras ficções, ou uma palavra cara à pesquisa de Isaura, fricção, um atrito no corpo dela vai sendo produzido, e a gente vai vendo ela mudar de posição no palco. É um tipo de trabalho bastante enérgico, musical, intenso, uma relação muito próxima do público, e é um tipo de dança imersiva, porque tem esse caráter da música, né, que contamina muito o corpo. A pessoa não tem como assistir numa mera contemplação passiva, sabe? O público, as pessoas assistem completamente implicado e pulsando junto com a gente.